Olá, eu sou o Léo Pimentel, cujo codinome que eu assino minhas artes e as minhas filosofias é Amante de Heresia. E Amante de Heresia tem uma história legal, porque como eu cheguei a esse nome, eu venho da filosofia, né? Só que eu sempre tive uma relação muito promíscua com o conhecimento. E aí a tradução da palavra filósofo é amigo do saber, né? Aí eu quis fazer uma brincadeira com isso, uma brincadeira promíscua com essa situação. E aí ao invés de ser amigo eu me tornei amante, e ao invés de ser da sabedoria, eu me tornei amante da heresia. Então o nome já sintetiza essa brincadeira. Eu venho trabalhando minhas artes, minhas filosofias e minha política dentro de uma coisa que eu chamo de experiência negríndia, né? Que a ideia dessa experiência, ela parte de dois traumas, né? E aí eu escolhi esse nome de negríndio em contraposição, não contraposição, mas em uma condição paralela ao afro-indígena, porque o negríndio ele marca a ruptura, né? E essa marcação de ruptura de dois troncos, né, que fazem parte da minha ancestralidade, né, a indígena e a africana, eu trago como negra e indígena porque na África não existe negro, né? Lá existem povos, etnias, né? Então o negro ele aparece aqui como essa ruptura. E indígenas também, né? Aqui pela América Latina e Brasil não existem indígenas, existem povos também, né? E aí eu trago essa coisa do índio, né? A ideia de índio mesmo, na situação pejorativa, para exatamente marcar essa questão da ruptura. E aí, pensando no trauma e na ruptura, eu trago para mim uma disposição criativa numa dimensão bem básica e às vezes polêmica, que a ideia seria o seguinte, é que os meus antepassados, né, seja pela linha indígena ou pela linha africana e tal, eles não viveram eles não estavam numa situação privilegiada da minha, em relação à minha agora, né? Se eles criaram cultura naquele momento ancestral, eu posso criar também para cá, né? Eu posso também ser alguém que responde a essa cultura ancestral, mas que dou um novo encaminhamento ou um outro encaminhamento, né? E aí, nesse sentido, se eu parto do trauma, né, desses dois entroncamentos, ou dessa encruzilhada, né, de histórias interrompidas, eu passo a expressar isso nas minhas artes, na minha filosofia e minha política. Então, o negríndio é esse primeiro horizonte onde eu vou criar as minhas ideias e as minhas pirações, no final das contas, né? E aí, como é que eu vou reconstruir isso? Aí também tem a mesma história do resgate ancestral, mas um resgate político. Que, por exemplo, imagina, na diáspora africana, né, você, enquanto negro, negra, você chega num lugar onde você não conhece a fauna, você não conhece a flora, né, você não tem relações de parentesco com outras pessoas que estão à sua volta, que vão fazer parte do seu cotidiano, né? E aí como é que você vai existir ali, né? Você vai existir a partir dos fragmentos da sua memória, né? Dessa novidade de fauna e flora, né? Por exemplo, quais são os animais de poder ou as medicinas ancestrais, né, do seu antigo bioma, como é que você vai tentar, né, fazer as novidades hoje aqui e tal. Então eu brinco com essa situação, na minha condição atual, com esse mesmo princípio. Então eu construo as coisas a partir dos fragmentos que eu vou achando dentro dessas contextualizações políticas, traumáticas, né, e interrompidas, né? Então, nesse sentido, eu faço certas apropriações culturais, mas sempre no sentido insurgente, né? Do tipo, a insurgência seria uma disposição de romper com essa camada inicial
de você não poder fazer as suas coisas desde uma dimensão original, né? Vamos dizer assim, ou aborígene, talvez, e você se coloca rompendo essa barreira, né? E aí, nesse sentido, eu aproveito o folclore, né? Além dessa apropriação de fragmentos culturais que eu faço de uma maneira insurgente, eu aproveito também o folclore e certas personalidades, né, do nosso cotidiano latino-americano, né? Mas tudo isso usando uma situação bem material mesmo, né? A coisa a nossa disposição se realiza aqui, né? Então, assim, se eu uso elementos do fantástico, do mágico, que é uma coisa que eu gosto muito de colocar nas minhas obras, eu uso como metáfora, né? Assim, para marcar que essa outra dimensão, ela é uma dimensão da possibilidade, né? Da criação, da invenção, para marcar a disposição de que a gente tem que retomar não só o passado, né? Que é importante também, para a gente entender como é que foram os processos que levaram a gente até esse presente, mas também a gente retomar dimensões do futuro, né? Do tipo, quais os futuros que a gente quer, né? Eu falo sempre futuros mesmo, né? Dentro da disposição das possibilidades, né? E aí também é uma brincadeira, porque eu gosto de trazer para dentro as minhas obras a noção de ficção científica e ficção especulativa, né? E aí, por quê? Porque essa ficção científica e a ficção especulativa, ela também aparece na minha obra como aquela situação assim, olha, quem foi que disse que a gente aprende só com os erros do passado? Né? Com a especulação e com a ficção, a gente antecipa erros do futuro, né? Então a brincadeira é que agora o negríndio que eu venho trazendo dentro dessa ideia de cyberpunk, ele começa a trabalhar essas possibilidades de futuro exatamente aí, né? Ou seja, o futuro é para a gente experimentos de pensamento, talvez, né? Trazendo as coisas da filosofia, né? A gente pensa o futuro como um experimento de pensamento para a gente exatamente imaginar quais os erros a gente vai ter no futuro, né? E aí, a partir desses erros futuros, a gente conseguir criar mecanismos agora, né? Para evitá-los, né? Ou contorná-los, ou minimizá-los, minimizá-los. E aí, dentro dessa disposição, eu faço uso de todos os tipos de mídia, né? Então, eu vou fazer, primeiramente, né, a mídia que me formou é o fanzine, né, principalmente na disposição do faça você mesmo. Só que eu também acrescento ao faça você mesmo, eu acrescento façamos nós juntos, né, ou juntos. Ou seja, quebrar também um pouco essa disposição individualista, né, ou individual, ou individuante, né, que o neoliberalismo fica impondo para a gente, né. Sempre trabalhar com, né, a ideia é essa disposição. Então esse zine, né, que começa a formar as minhas disposições, o ato de fazer zine, do porquê fazer zine, e também o ethos, né, eu chamo de ethos do fanzine, que é aquela coisa de que você nunca vai ter o fanzinato como profissão. Também as suas produções zinescas, na maioria das vezes, ela é para livre circulação, né? Então você não vende, você troca, você dá, né? E assim por diante. E aqui temos exemplos de algumas coisas que eu ando fazendo, né? Tecnologias dos anos 90, fanzine, impresso, também audiozine, né? Que são os zines para serem ouvidos. Então essa produção, ela vira fragmentos da construção de uma noção de futuro. Mas também, aí, como eu venho do anarquismo, né, essa disposição de que como é que o anarquismo vê o futuro. A coisa mais simples, e por ser simples, a mais trabalhosa, é a ideia de que a gente tem que viver agora o futuro que a gente imagina, né?
porque não tem outra coisa, não tem outra vida para a gente viver, né? A gente vai ter que viver aqui e agora. O futuro também, que futuro, né? Quando a gente estiver incapacitado, aos 90 anos, cheio de tubos, né? Mas então a brincadeira, eu falo muito essa dimensão de brincadeira, porque uma das tradições que a gente tem muito forte né, tanto na cultura indígena quanto na cultura afro, né, e brasileira e tal, popular, é a questão do jogo, né? Ou seja, a brincadeira, né? Assim, é uma maneira de você falar coisas sérias de um jeito atenuado, mas que você sabe que aquilo dali, a atenuação daquela coisa séria, ela não é para ser desconsiderada, né? Não, é pelo contrário, aquilo é o real, né? Aquela situação do brincar, né? Ele é divertido, mas ele tem o seu ônus da coisa, né? A coisa talvez até carnavalesca de se pensar, né? As tragédias todas, elas são suspensas e exacerbadas também no carnaval, né? Então eu uso muito a palavra brincadeira para trazer essa coisa que é sério, mas não é sóbrio, né? Igual as crianças fazem. As crianças brincam de uma maneira séria com as suas brincadeiras, né? Então eu faço o uso de todas as tecnologias, né, ou todas as mídias, para expressar esse meu pensamento, essa minha arte e tal. Como eu venho do fanzine, como eu mostrei agora há pouco, essa maneira de coletar, de colar, de expor e tal, ela perpassa por todas as minhas formas de arte, né? Então, quando eu vou fazer música, quando eu vou fazer filme, né, agora eu estou fazendo um teatro de boneco, todos eles, o princípio o processo criativo que perpassa por eles é a fabricação de um zine, é como se eu estivesse fazendo um zine, né? Então, com as tecnologias que eu tenho à mão, aquilo que eu tenho, né, à disposição ali, porque aquele produto, né, na verdade, produto não, essa palavra é horrível, a realização, né, o realizado ali, ele vai servir como uma disposição para ser trocada, para ser dada, né, para as pessoas terem acesso. Então o princípio do zine, né, como sendo um processo criativo que perpassa todas as minhas artes, ele dá nessa maneira, né? Então às vezes, quando às vezes alguém questiona, fala assim, você é artista mesmo? Então, assim, talvez eu não seja artista, né? Talvez eu tenha uma certa sensibilidade para a arte, né? E aí eu uso essa sensibilidade para fazer essas coisas, né? E aí, nesse processo todo de criação, processo criativo e tal, eu vou fazendo algumas incursões que eu até considero incursões insurgentes também, que é a minha entrada e permanência em certos espaços acadêmicos, né? Então, por exemplo, o punk, o anarquismo que eu venho, questiona a dimensão da autoridade, né? Ou seja, esses espaços institucionalizados, eles são o local do exercício da autoridade, né? Só que ao longo do tempo a gente vem percebendo, né? Na verdade a gente vem percebendo que quando a gente não olha para esses espaços, a gente negligencia eles, esses espaços são usados na sua maior potência contra a gente, né? Então eu passei a pensar que a instituição, ela não é um lugar, quer dizer, ela é um lugar de exercício de poder, só que a gente pode entrar ali exatamente para questionar certas relações de poder, né? E neste questionado dessas relações de poder, a gente pode criar alguns quilombos, né, existenciais ali dentro, que a gente pode exercer essa nossa disposição de reentrada na sociedade, né? Com essa coisa do trauma inicial que eu falei, do negríndio e tal, o nosso processo agora é uma espécie de reentrada, né? E é uma reentrada que a gente está iniciando, né? Porque essa reentrada não quer dizer que a gente está fazendo pactos, né?
pactos com a instituição, com suas relações de poder, pactos com a economia, né, com a coisa neoliberal, capitalista e tal. Não, a gente está simplesmente entrando em certos lugares, criando os nossos quilombos e dali a gente tentando criar locais de emancipação, né? Então, assim, no meu caso, hoje, daqui a alguns meses, eu vou terminar um pós-doc, né? E aí é muito engraçado, porque a minha própria disposição nos lugares e tal, né? As roupas que eu visto, né? A cor da minha pele, os apetrechos que eu trago em mim, jamais são considerados como algo de alguém que, por exemplo, está passando por todo esse processo, vamos dizer, acadêmico, né? Que é esse espaço da exacerbação do poder, só que como é que eu estou ali? Né? Assim, como é que essa figura como eu está ocupando ali? E eu não estou sozinho, né? Tem várias pessoas. E aí o interessante é esse, né? Assim, de que a gente sabe que não vamos destruir tudo da noite para o dia, né? Talvez a gente não destrua nada, né? Talvez até a ideia de destruir alguma coisa, ela seja uma espécie de ilusionismo, né? Porque enquanto a gente está pensando em destruir, a gente está esquecendo de criar, né? Então, na nossa situação criativa, a disposição é essa. Então, eu comecei a usar o espaço da instituição, da universidade, um pouco para fazer essa disposição, né? De ser um daqueles viventes desses quilombos institucionais, mas que eles só existem para criar a crítica àquelas relações de poder que existem ali dentro, né? Bom, muita coisa, então se alguém quiser dar uma desbilhotada nas coisas que eu faço, tenho os meus canais, né, no canal no YouTube, minhas redes sociais, e vocês me encontram sempre digitando Amante da Heresia, né? Quase como se fosse a loira do banheiro. Se você digita lá na internet, eu apareço. Valeu, obrigado, boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde. Muito bom.